Você tem Mundial e nunca caiu para a Série B. Fala Mengão, Paulo Tipão, Tipão Rubro-Negro, aí na área. Tô gravando esse vídeo para falar de alguns esquemas táticos utilizados pelo Filipe Luiz nessa temporada e sugerir escalações, dentro desses esquemas táticos, sugerindo também algumas contratações que eu acho mais necessárias, né? Falou-se aí de um camisa 9, eu acho mais importante ali um zagueiro também, com canhoto com essa qualidade do Léo Ortiz na saída de bola. A contratação do Danilo eu sempre falo aqui, e pelo fato do Arrascaeta ser convocado junto com o De La Cruz, o Alcaraz ainda não está tão adaptado, eu ainda contrataria um camisa 10, lembrando que eu sempre sugiro aqui o Alan Patrick, sou fã do Alan Patrick, contrataria o Alan Patrick de qualquer forma, acho que o futebol agradece o Alan Patrick tá aí jogando bola, né? Talvez faça um vídeo comparando os dois, o meia mais parecido com o Arrascaeta. Se vocês pegarem a temporada 22, 23, 24 do Alan Patrick e vídeos do Arrascaeta, vocês vão achar aí várias jogadas parecidas, né? Mas em janeiro desse ano o Alan Patrick estendeu o contrato com o Internacional até o fim de 2026, né? E pelo visto aumentou multa rescisória, né? Foi reportagem que eu achei aí na internet, então dificilmente, né? Mas surgindo possibilidade, o Flamengo não. O Neymar é muito difícil de ver, é o que todo mundo fala, né? E fala-se de Paquetá, fala-se de Oscar, que acabam não vindo. Para mim, o Alan Patrick, no futebol sul-americano, é o mais parecido com a Arrascaeta, joga muita bola, já jogou no Flamengo, jogou muito no Flamengo, sou fã dele. Aparecendo possibilidade, eu contrataria de qualquer jeito, né? Já devia ter contratado, só pegar aí temporada 22, 23, 24, né? A gente podia ter esse jogador aí no elenco, principalmente quando não tá o Arrascaeta e o De La Cruz, mas com eles mesmo ele podia jogar ali do lado do Arrascaeta, né? Tinha como jogar aí. Para mim foi um vacilo da diretoria do Flamengo, né? Mas antes de contratar um camisa 9, contrataria Danilo da Juventus, né? Lateral zagueiro, importante para esses esquemas que a gente vai falar. Contrataria um zagueiro canhoto com essa qualidade de saída de bola, de passe do Léo Ortiz, que é importante para esse tipo de jogo do Filipe Luiz. Gosta de uma saída de bola, né, limpa, com bastante passe, troca de passes. E depois, ainda antes de pensar num camisa 9, contrataria o Alan Patrick. Tá aí, vamos acompanhar aí o vídeo. Vou usar aí o quadro tático e espero que fique bem bacana e compreensível para vocês, tá? Valeu! A gente tem aqui o nosso quadro tático, né? Já com o time do Flamengo aí, com os seus principais jogadores, na minha opinião, né? Organizados em campo, né? Olha aí como é que ficou bacana a camisa do Flamengo aqui no nosso quadro tático, né? E aí a gente vai falar aqui primeiro do modo de ataque, né? A maneira de atacar do Flamengo no início do trabalho do Filipe Luiz, né? E aí eu sempre cito aqui que eu comecei a acompanhar a tática no canal do William Godoy, e aí ele explica isso muito bem, né? Eu sempre cito porque é o trabalho dele. E eu aprendi bastante acompanhando ali o canal do William Godoy. Então ele explica aqui, deixa eu adaptar aqui o esquema, que na verdade é com o Wesley aqui. Vamos colocar o Léo Ortiz mais para cá, o Léo Pereira, o Alex Sandro formando essa linha de 4 defensores. Eu não vou ficar trocando aqui muito jogador não, mas aqui, porque até tem aqui na reserva, mas eu não vou ficar trocando não.
o Pulgar, volante mais pela direita. O Gerson seria aqui pela esquerda, mas na verdade nesse esquema era o De La Cruz, né? E como é que o Flamengo atacava? Ficava o Cebolinha, aqui mais ao lado do Arrascaeta. O Michael, na verdade, era o Gerson. Eu vou precisar trocar, sabe? Vencer essa preguiça. Vamos colocar o De La Cruz aqui. Vamos trazer o Gerson para o lugar dele. O Michael, por enquanto, vem para o banco. Então fica o De La Cruz aqui, entendeu? Então fica um 4-2-3-1, como vocês podem ver aí. Só que na hora de atacar, né, essa escalação 4-2-3-1 era do início do trabalho do Felipe Luiz. Só que na hora de atacar, o Alex Sandro fica. Eu comentei com vocês que ele se destaca bastante, acaba ganhando posição em relação ao Ayrton Lucas por esse posicionamento defensivo. O Alex Sandro fica. O Wesley sobe aqui ao ataque. Vocês acompanharam a temporada, o Gerson e o Wesley aqui jogando juntos pelo lado direito é a origem das principais jogadas ofensivas do Flamengo. Então fica esse esquema para o ataque de 3-2-4-1. E aí o Godoy, eu já citei aqui em outros vídeos, ele explica que o Pulgar e o De La Cruz, eles não são primeiro e segundo volante, eles jogam assim, paralelo, como fazia o Paulo Souza. E aí o De La Cruz pela esquerda, o Pulgar pela direita, eles não só auxiliam na saída de bola, mas quando o Flamengo está mais lá para o ataque, eles se aproximam para criar as jogadas e quando a primeira investida não dá certo, eles ficam com a sobra. Então o De La Cruz fecha esse triângulo aqui com o Cebolinha e o Arrascaeta e o Pulgar fecha esse triângulo com o Gerson e o Wesley, né? Inclusive para ajudar já na fase defensiva, nessa sobra, nesse rebote, né, desse ataque que na primeira tentativa não deu certo. E o Bruno Henrique, que na verdade era o Pedro, né? Eu tenho o Pedro aqui, né? Mas o Pedro infelizmente se lesionou, né? Ele fica como camisa 9. Então fica esse 3-2-4-1 para o ataque, com essa função dos volantes que eu já citei aqui, que eu comecei a perceber com o trabalho do William Godoy. Tá ok? Eu reparei nisso no jogo contra o Corinthians, na Arena Corinthians, no segundo jogo da Copa do Brasil, eu comentei com vocês. E aí logo eu lembrei, né, que na verdade eu não assisti o vídeo do Godoy, mas eu vi a capa e lembrei do vídeo da época do Paulo Souza, que eu já acompanhava o trabalho dele, e lá ele citou e voltou a falar quando percebeu agora nesse trabalho do Felipe Luiz. Essa explicação, essa função dessa aproximação do De La Cruz aqui, junto com o Cebolinha e Arrascaeta, o Pulgar, próximo do Gerson e do Wesley, eu assisti o vídeo aí, passei a perceber isso durante os jogos, principalmente no jogo contra o Fortaleza, cara. O De La Cruz só entra no segundo tempo, né? Era o Gerson, mais aqui próximo do Pulgar, né? E contra o Fortaleza acho que era o Matheus Gonçalves, não tenho certeza agora, mas acho que era o Matheus Gonçalves que estava aqui. E o Bruno Henrique, aí contra o Fortaleza, o Bruno Henrique, o Pedro já tinha selecionado, o Bruno Henrique estava. Era o Bruno Henrique que precisava ocupar essa faixa aqui, porque quando a bola chegava nesse setor onde estava o Matheus Gonçalves, nesse setor aqui o Arrascaeta também já estava fora.
né? Porque já tinha terminado a Copa do Brasil, ele foi fazer uma cirurgia, o Flamengo estava sem esse jogador para fazer essa, para ocupar, povoar essa zona aqui do campo, né? O Flamengo iniciou esse jogo contra o Fortaleza com o Alcaraz para fazer. Não, não, minto. O Flamengo não iniciou o jogo com o Alcaraz. Na verdade, eu achei que deveria ter, né, iniciado o jogo com o Alcaraz, justamente para ter esse homem de para povoar essa faixa do campo e articular as jogadas. E pela ausência desse jogador, a Ana Thaís Matos, até Ana Thaís Bastos, até citou, né, que o Gerson estava muito recuado nessa zona aqui do campo, onde ele teria que se readaptar para jogar. Quando ele passa a atuar nessa área aqui, ele abre mais pelo lado, surgem jogadas de ataque mais promissoras nesse jogo contra nesse jogo contra o Fortaleza. Mas então é esse o esquema, né, do início do trabalho do Felipe Luiz. É o Gerson, aqui o Pulgar. E nesse jogo, deixa eu complementar, e aí nesse jogo, o, não tinha o De La Cruz, o Everton Araújo não jogou, acho que estava suspenso, e o Pulgar, ele ficou praticamente aqui assumindo, tomando conta dessa função como se fosse um pêndulo. O Flamengo tentava a investida aqui pelo lado esquerdo, começando pelo Pulgar. Era até ele ser expulso contra o Fortaleza, o melhor jogador em campo. Não dava certo, voltava aqui o Pulgar para iniciar a jogada de novo. Cruzamento para quem? Para o Bruno Henrique. Foi chamado bastante atenção, praticamente um passe pelo alto. O Bruno Henrique, vocês pegaram os melhores momentos contra o Fortaleza, o Bruno Henrique aparece sozinho para cabecear, quase marca, né? E jogando muito bem o Pulgar nessa partida, teve um final de temporada num nível muito elevado, né? Fez aquele passe para a vitória do Flamengo no gol do Gabigol e também construiu as jogadas do Ayrton Lucas. É justamente essa função, né? Tanto na saída de bola, no início do ataque, e quando o primeiro investida aqui não dá certo, fica com essa sobra e inicia a jogada tentando buscar o outro lado. Nesse jogo contra o Fortaleza, o Pulgar tomou conta dessa função, né? Por isso a importância de renovar o contrato do Pulgar, que pelo visto está tendo dificuldade, mas eu acredito que renove porque a importância dele no elenco é inegável. Ele é titular desde a época do Sampaoli, né? Sempre tendo essa característica de fazer passes muito verticais, tanto na saída de bola, mas também na aproximação no ataque. Jogo contra o Vitória é prova da importância do Pulgar no elenco. Então é esse esquema, esse 3. Cadê? Deixa eu voltar aqui só para terminar de montar o esquema. Com os jogadores que costumam ser titulares, né, antes das lesões, seria esse aqui. Cadê o nosso 10? Onde veio o Arrasca aqui? Primeira vez que eu estou usando esse quadro tático. Olha ele aqui. O Arrasca. Cadê o Cebola? O Cebolinha. Né? No ataque fica esse 3-2-4-1. Mas o esquema 4-2-3-1 aí, né? Que aparece antes da partida. Mas no ataque vem o Wesley para cá. Essa função dos volantes já expliquei. Fica esse 3-2-4-1 no ataque. Agora eu vou falar da minha preferência, né? Humildemente aqui. Eu mantenho esse esquema já de início. Esse 3, eu deixo. Ele pode usar o 3. Esse 3 pode deixar dois volantes aqui, né? Só o Arrascaeta. Fica
3-5-2. Aí dá uma preguicinha aqui de botar. Eu puxaria o Michael para ficar aqui ao lado do Bruno Henrique. E no caso sairia quem? O Gerson? Poderia ser? Então ficaria o Wesley e o Cebolinha, o Wesley e o Ayrton Lucas. Esses três aqui, De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta. E o Michael ficaria aqui. Então ficaria um 3-5-2. Olha aí, né? Que pode ser usado. Eu prefiro, como ocorreu no jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. No caso, contra o Atlético Mineiro, ele botou o Everton Araújo, mas eu vou deixar aqui o Pulgar, dá uma preguiça de ficar trocando e trazendo, trocando de novo o jogador. Mas aqui no lugar do Pulgar, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele botou o Everton Araújo, vou deixar o Pulgar, né? Jogou o Davi Luiz e o Fabrício Bruno junto com o Alexis Sandro. O importante é que é o esquema. Então fica só um homem de referência aqui na frente da zaga, porque já são 3 zagueiros. Então, na verdade, eu colocaria 2 meias. Gente, o De La Cruz se lesionou durante a temporada. Até então estava sendo o melhor jogador do Flamengo na temporada. Né? Mas lesões à parte, o que cada um apresentou, eu colocaria o Gerson aqui no lugar onde está o De La Cruz, né? Mas o importante é o esquema. Então fica esses 3 zagueiros, só um volante. Eu colocaria 2 homens de articulação aqui, a Arrascaeta e o De La Cruz. Você vê que fica o 3-5-2 da mesma forma. Só que ao invés do De La Cruz mais recuado aqui, como se fosse mais 2 volantes, ocupando 2 jogadores ocupando mais essa zona da volância e fazendo essa função, eu coloco mais próximo da área o De La Cruz, se aproximando mais, e o Pulgar seria mais esse jogador de contenção, porque já são 3 zagueiros. Então muda a ocupação, a dinâmica, né, dessa trinca do meio campo, que tem uma função tanto de criação quanto de roubadas de bola. Eu falei isso do esquema do Felipe Luiz, citando mais o Pulgar, o Gerson e o Arrascaeta. O Alcaraz, quando substitui, tem muito essa característica. Acho que o De La Cruz também, mas o Alcaraz substituindo, ele é muito forte nas roubadas de bola. No jogo, no vídeo, quando eu falei da partida contra o Bahia, né, um dos primeiros jogos do Felipe Luiz, acho que foi o segundo jogo, foi pelo Campeonato Brasileiro, acho que foi na Fonte Nova. Eu citei, né, como que num primeiro momento eu não identifiquei a diferença. O Ramon, comentarista, falou: o Tite faz essa marcação sob pressão, mas ele faz por zona. O Felipe Luiz faz essa marcação, bota o time para fazer essa marcação sob pressão no campo do adversário, individual. E esses jogadores, Pulgar, seria o Gerson aqui, e o De La Cruz, eles roubando muitas bolas, né, durante essa partida. Eu já vou explicar aqui a importância disso, dessa trinca aqui na marcação. Então fica mais o Pulgar nessa função de contenção, já são 3 zagueiros, 2 homens de mais articulação, seria o Gerson aqui no lugar do De La Cruz, o Cebolinha ou Ayrton Lucas e o Wesley abertos como ponta, e o Bruno Henrique seria o Pedro no time ideal como atacantes. Mas ele usou no jogo contra o Atlético Mineiro, ele botou quem? Ele botou aqui, cadê o Alcaraz? Quase desistindo de ficar trocando aqui os jogadores. Ele botou, não dá para ficar trocando o jogador, só vou ficar meio vídeo aqui fazendo isso. Mas ele botou o Everton Araújo, como está disposto na escalação. O Alcaraz, como esse segundo homem de meio campo aqui. O Ayrton Lucas e o Wesley. O Bruno Henrique ficou na referência.
e ele botou aqui no lugar onde está o Gerson, o Michael ao lado do Matheus Gonçalves aqui onde está o Arrascaeta, né? Essa preguiça de trocar os bonequinhos aqui o tempo todo. Então ficou no ataque um 3-4-2-1. Poderia ser visto aí um 3-4-3. Na transmissão colocaram um 3-4-3. Já na escalação ali no GE ficou 3-4, não sei, vista ali no GE, ficou 3-4-2-1. Né? E aí o que acontece? Esse jogador aqui, na verdade, foi o Ayrton Lucas que atuou. Ele ficava liberado para avançar. Então ele fechava essa linha de 3. E aí, com o Wesley também liberado contra o Atlético Mineiro, eu falei até no vídeo, eu fiquei na expectativa tanto do Wesley quanto do Ayrton Lucas se mandarem mesmo pro ataque, mas eu só vi isso uma vez só no jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que o Wesley chegou até a cruzar uma bola, né, cruzamento de lateral para lateral, aqui mais ala para ala, né, porque são 3 zagueiros, que o Ayrton Lucas fez a ultrapassagem aqui de surpresa, o Wesley cruzou e ele podia até ter finalizado, saiu ali meio que um cruzamento, não foi nem cruzamento nem chute, o Michael não conseguiu chegar para finalizar. Mas aí fica de novo, esse 3-2-4-1. Né? Tanto quando ele inicia com o 4-2-3-1 ou o 3-5-2, que é esse esquema que a gente está trabalhando, no ataque, só que aí fica de forma fixa, mais fixa aqui. Quando ele começa com 3-5-2 e libera os 2 alas, de novo fica o 3-2-4-1. Só que esse segundo jogador aqui é o Alcaraz. Aqui foi o Michael e o Matheus Gonçalves, aqui onde está o Arrascaeta. O Wesley, Ayrton Lucas e o Bruno Henrique ficou de referência. Mudou as peças, mas na hora de atacar ficou aí um 3-2-4-1, liberando os 2 alas. Pô, cara, eu vou te falar. Para mim, o é um esquema interessante. Para mim, o ideal mesmo são esses 3 zagueiros, o Pulgar aqui, o Gerson, com todo mundo à disposição. O Gerson, o Arrascaeta e o Gerson, o Wesley. O Wesley, para mim, ganha a posição de todos que iriam disputar aqui com ele. Luiz Araújo, Plata, Matheus Gonçalves. O Wesley é o titular da posição para mim. O Gerson, pela temporada que fez também, mas aí o De La Cruz disputa essa posição com o Gerson, porque o De La Cruz atua nisso tudo aqui, ó. Que eu estou passando aqui o bonequinho que está o nome dele, ele consegue fazer. Lesão à parte, o que cada jogador apresentou na temporada, eu mantenho o Gerson. Para mim foi o grande jogador na temporada. Mas eu gosto desse esquema aqui, com 2 caras de articulação, e aí viria, aqui com todo mundo à disposição, vem o Pedro, com certeza, aqui ao lado do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é visto como disputando a posição com o Cebolinha, pode muito bem flutuar aqui com liberdade entre o Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. Na época de 2019, ele fazia isso, o Arrascaeta caía mais pela esquerda e ele flutuava ali entre o Arrascaeta e o Pedro e tinha a aproximação do Felipe Luiz. Nesse esquema, para mim, o Bruno Henrique e o Cebolinha podem jogar juntos. O Bruno Henrique fica aqui flutuando como segundo atacante entre Cebolinha e Pedro, e aí junto próximo do Arrascaeta. Tá ok? Para mim, esse seria o melhor esquema e esses seriam os principais jogadores. Mas aí tendo o De La Cruz, como eu já falei, para disputar aqui todas essas posições. Está sendo noticiada a contratação do
José Boto para ser o homem forte do futebol do Flamengo, ele está querendo novas características para os homens de lado do Flamengo. Para mim já tem. O Gerson é esse cara aberto pela direita com característica de meia. O Godoy mesmo falou, o De La Cruz pode ser esse jogador aberto com característica de criação aqui por esse lado, além de ter os jogadores com a característica de profundidade. Quais são? O Luiz Araújo, aqui onde está o Gerson, para jogar junto com o Wesley, ou no lugar do Wesley, né? Tanto no lugar do Gerson quanto no lugar do Wesley, e o Cebolinha aqui, oferecendo profundidade. O Michael joga aqui nessa posição do Cebolinha, ou do Bruno Henrique. Entendeu? Então eu acho que a contratação não é necessária a contratação para ter esses dois jogadores abertos com essa característica de meia. O De La Cruz pela esquerda faz essa função e o Gerson pela direita tem essa característica. Né? Foi um dos principais jogadores do time, na minha opinião, principal na temporada, jogando aberto pela direita e com essa característica de meia. Para mim é isso aqui, é o esquema mais forte. Qual é a influência sobre esse esquema? Eu assisti vídeo do Bruno Formiga, do Bruno Pet, né? Simeone, ele bota esses três aqui, né? Bruno Pet falou desse jogo até contra o Manchester City. Aí traz essa linha de 5, que o Felipe Luiz, isso pode ser visto, por exemplo, contra o Cuiabá, fazia essa linha de 5 aqui, o Flamengo fez contra o Cuiabá, essa trinca de meio campo, e daí a importância da capacidade de marcação dessa trinca de meio campo, que eu citei, Pulgar, Gerson. Arrascaeta também, mas o Alcaraz é muito forte nessa característica, muito bom nos desarmes. De La Cruz, reparei isso no jogo contra o Bahia, essa trinca aqui roubando muitas bolas do adversário, e aí e a diferença é essa, da realidade do Atlético de Madrid do Simeone para o Flamengo do Felipe Luiz, fazendo esse esquema aqui de 5-3-2 para defender. O Atlético de Madrid, gente, joga o campeonato espanhol. O Simeone é chamado de retranqueiro, mas o Atlético de Madrid joga o campeonato espanhol. Ele joga com o Real Madrid, com o Barcelona, ele joga a Champions League. Foi até o exemplo que o Bruno Pet usou para falar do esquema do Simeone, jogando contra o Manchester City. Então ele faz esse 5-3-2 para defender, e essa trinca vai de um lado aqui para o outro, conforme o avanço do adversário. E quando o Guardiola achou uma saída para resolver essa situação, ou seja, busca o jogo aqui por essa zona, parecido com o que o Fernando Diniz faz, tá? Inicia a jogada aqui por esse lado, fica com os jogadores concentrados aqui, essa trinca é atraída para cá, e aí o que o Fernando Diniz faz e o Guardiola fez? Faz essa virada para esse setor aqui que fica mais desmarcado, que essa trinca veio para o lado, no caso aqui direito. O que o Simeone fez? 2 linhas de 5, trouxe esses dois aqui, manteve essa trinca e fez 2 linhas de 5. Mas isso daí para impedir esse avanço ali pelo outro lado. Mesmo assim perdeu de 1-0. Mas isso é o Atlético de Madrid contra o Manchester City. Essas 2 linhas de 5 aqui, por exemplo, eu não imagino o Felipe Luiz fazendo isso no Flamengo, pelo status que o Flamengo tem no futebol sul-americano, mas nunca 2 linhas de 5. E esse 5-3-2 aqui para defender, que ele usou contra o Cuiabá, é muito mais para atrair o Cuiabá e ter a opção de contra-ataque em velocidade, que o Simeone também faz isso com os alas, né? Seria o Wesley, Cebolinha aqui, o Wesley Ayrton Lucas, é muito mais para atrair o adversário, para ter a opção em velocidade no contra-ataque, inclusive usando a velocidade de jogadores como Cebolinha, Wesley e o próprio Bruno Henrique. Só que no caso do Flamengo é porque os adversários é que ficam na retranca. E aí jogadores de velocidade como Cebolinha, Bruno Henrique acabam não conseguindo aproveitar essa sua característica de velocidade. No caso do Simeone, é uma necessidade do Atlético de Madrid frente a equipes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City.
ele fica mesmo numa postura defensiva, a ponto de fazer duas linhas de 5 ou o 5-3-2, para sair no contra-ataque, porque é a equipe de menor poderio. Então a condição dele no jogo é defensiva para sair no contra-ataque. No caso do Flamengo, é algo que acontecia já em 2019 também. O Bruno Henrique mesmo falava. Os adversários ficam ali muito na retranca, acaba não sendo possível fazer esse jogo de velocidade, de saída em velocidade do Bruno Henrique. Eles ficam ali fechados. Então o Flamengo do Jorge Jesus já fazia isso, de recuar propositalmente o time, baixar as linhas, para ter essa opção de saída, mas aí é porque os adversários é que ficam na retranca. Isso é para burlar a retranca do adversário. É o que o Felipe Luiz faz com o Flamengo. Mas na maior parte das vezes, esse esquema com 3 zagueiros aqui, com certeza vai ser para o Flamengo, ó, ficar aqui, no ataque. Só o Pulgar à frente da zaga, o Wesley e o Cebolinha subindo. Então vocês veem que fica esse 3-5-2 aqui. Aqui baixar as linhas para fazer uma linha de 5. Esse 5-3-2 para defender, é mais para atrair o adversário e ter espaço para sair em velocidade. A realidade do Flamengo é totalmente diferente no futebol sul-americano do que a realidade do Atlético de Madrid frente a Real Madrid. Eu nem não sei não se dá para chamar o Simeone de retranqueiro jogando contra o Manchester City. O Rogério Ceni foi campeão com o Flamengo em 2020, não tinha aquela coisa avassaladora do Flamengo de 2019, mas jogava para frente. Buscava o resultado. Não era tão brilhante, mas buscava. Quando depois ele voltou a treinar o Fortaleza, foi até perguntado, você pelo visto optou por um esquema mais defensivo? Ele até falou antes do jogo, né? Realmente, mas não é que eu optei, não é que eu gosto de jogar assim, né? Ou seja, não é que eu seja retranqueiro. Mas agora que está à frente do Fortaleza, a realidade do Fortaleza frente ao Flamengo é sair no contra-ataque. Não é que o técnico seja retranqueiro, goste de jogar na retranca, mas é o que o adversário impõe. O Barcelona, o Real Madrid, o Manchester City impõem isso ao Atlético de Madrid, da mesma forma como o Flamengo impõe isso ao Fortaleza. Não é que o Vojvoda goste de ser retranqueiro, né? Inclusive o Vojvoda continua assim. Os 2 jogos do Campeonato Brasileiro esse ano, foi destacado nas transmissões, o Fortaleza saindo no contra-ataque para jogar com o Flamengo, né? No primeiro jogo, inclusive, venceu jogando dessa forma. Mas é o que o Flamengo impõe aos adversários aqui na América do Sul. Então esse esquema com 3 zagueiros não é para retranca, é para... Aí no caso do Flamengo aqui na América do Sul, é para isso aqui que vocês estão vendo na tela agora. Para jogar em cima do adversário, com Wesley Cebolinha, ou Luiz Araújo e Ayrton Lucas, Michael, Bruno Henrique, Plata jogando para amassar o adversário. Eu prefiro dessa forma aqui, diferente do esquema do 4-2-3-1, eu prefiro assim, ó, só o Pulgar, 2 homens de articulação, Cebolinha, Wesley, Bruno Henrique e Pedro. Lembrando, independente da característica que se quer no ataque, para esses jogadores aqui da ponta, eles nessa hora aqui, para fazer essa linha de 5, marcar. Ah, mas não é deles, também não era do Arão. Vocês lembram lá em 2019, tá mal o Arão e aprendeu a marcar. E isso foi muito falado, é mais fácil ensinar o jogador a marcar do que ensinar a sair jogando. Se esses caras sabem sair jogando, sabem atacar, o mais fácil para eles é aprender a marcar. E não tem técnico melhor do que ensinar a marcar nessa faixa aqui do campo do que o Felipe Luiz, que é um exemplo de lateral nessa linha aqui do Alex Sandro, de bom posicionamento defensivo, né? Além de também atacava muito bem, né? Mas então não tem treinador melhor para habituar esses caras
né? Cebolinha, Ayrton Lucas, Wesley, Luiz Araújo, que já foi elogiado por participar taticamente na defesa, é se habituar a voltar para fechar quando for para fazer essa linha de 5 para marcar. É algo que vai ter que ser trabalhado independente das características. Ainda que seja o De La Cruz aqui jogando aberto para dar essa característica de meia, quando for baixar para essa linha de 5 é voltar para marcar. E isso daí é trabalho tático e não tem treinador melhor para isso que o Felipe Luiz. É uma característica que vai ter que ser trabalhada nesses jogadores aqui que disputam essa função aqui da ponta. E é um esquema que dá espaço, ele se adapta às características de vários jogadores e para mudar para o 4-2-3-1 é o não é preciso fazer substituições ou praticamente uma substituição, porque aí o Cebolinha vem para cá, o Alex Sandro abre mais como lateral, olha aqui o Léo Pereira, Léo Ortiz, o Wesley, o Gerson aqui, mas o Gerson teria que se readaptar. Eu acho interessante o Gerson fazendo as duas funções, tanto aqui aberto como segundo homem de meio campo, que ele joga muito bem, era a função que ele fazia em 2019, inclusive até centralizando aqui com como está o Arrascaeta, em 2019 isso. E o Arrascaeta que caía para a ponta, o Bruno Henrique ficava aqui entre o Arrascaeta e o Gabigol. Mas o Gerson precisa ter o hábito de fazer essa função para recuperar o seu potencial nessa função. Como ele levou um tempo para se readaptar como meia aberto pela ponta. Mas ele joga tanto como meia aqui pela direita aberto pela ponta, como esse segundo homem, esse segundo volante, né? Mas aqui fica esse 4-2. Que o Bruno Henrique seria uma das substituições, no caso, o Bruno Henrique é mais para joga mais pela esquerda, mas aí com pouca, nenhuma ou uma substituição, ficaria esse 4-2-3-1. Viria o Michael, o Gerson aqui, voltava o De La Cruz. É isso, uma substituição, né? Tá aqui o esquema. Voltava o De La Cruz aqui nessa. Cadê ele? E já tô com a preguiça aqui de trocar os jogadores. Você viu, trocando só o Bruno Henrique, no caso, ou o Cebolinha, se quiser deixar o Bruno Henrique aqui. Uma substituição. Tá aí no ataque o 3-2. Cadê o Wesley? Wesley, você sumiu, meu filho. Olha ele aqui. Tá aqui o 4-2-3-1, que no ataque é o 3-2-4-1, que a gente já explicou. Com o Ayrton Lucas aqui, não precisa nem fazer substituição, cara. Porque o Ayrton Lucas já joga muito bem no ataque. Ele só aqui, ó, 4-2-3-1. Quer voltar para o esquema a linha de 5? Vem aqui o Léo Ortiz, centraliza o Léo Pereira, traz o Alex Sandro. O Ayrton Lucas aprimorar a fase defensiva, mas já é lateral. Aí com esse esquema não precisa nem de substituição, porque aí o 5, três, 2, no máximo para atrair o adversário, né, para tirar a retranca, no caso, do adversário e ter a opção em velocidade. E no ataque o 3 sobe Ayrton Lucas, sobe o Wesley, aqui ao lado do Gerson, Pedro na área, vem a Arrascaeta, vem o De La Cruz e fica o Pulgar.
Sairia o esquema aqui, no caso, se mantivesse o De La Cruz. E fica aqui esse esquema, já o 3. Nada, eu tô... Ah, eu esqueci, eu tirei o Bruno Henrique, cara. E esqueci de... É esse jogador aqui que tá faltando. Cadê o Bruno Henrique? Bruno Henrique aqui de novo. Defendeu. Olha aí. 5, 3, 2. Atacou. 3. Deixa o pulgar aqui. Para mim, o time mais forte aqui, para fazer essa variação sem substituição, é o Ayrton Lucas. Ou então o Cebolinha aprendendo a voltar aí para marcar, né? Aprimorando isso. O Ayrton Lucas também. Mas para fazer, vocês veem que pode ser feita essa variação de esquema sem a necessidade de substituição, né? Quer voltar para o outro esquema? Tá aí, tá feito. O De La Cruz aqui nessa função. Aí uma substituição teria que ser feita, né? Porque não é a do Bruno Henrique, é cair aqui mais pela direita. Mas são pouquíssimas, vocês veem aí que são pouquíssimas substituições. E aí fica entre Gerson e De La Cruz, dependendo da característica, se quiser usar o De La Cruz aqui também, né? A substituição pode ser o Ayrton Lucas pelo Cebolinha, mas fica mais por conta aqui desse jogador, que aí teria que achar o jogador para fechar direito. Para mim, o principal é o Gerson. Cadê ele? É isso aqui, pessoal. E aí, como eu falei no início do vídeo, o esquema mais forte é esse aqui. Com o De La Cruz, a formação mais forte de ataque seria essa. Com o De La Cruz ou o Gerson. Vou deixar os dois aqui. Aí ficou 3, o Pulgar na frente, os 4 jogadores e o Bruno Henrique. Então, 3, 3, que o Gerson e o De La Cruz disputam essa posição. 3, 5, 2. É a formação mais forte. Ah, Wesley, não sei marcar, aprende. Cebolinha não sei marcar, aprende. Aí a trinca fica Pulgar, De La Cruz ou Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro fechando. Para variar para outro esquema, aí seria necessário aí para mim, é o que eu falei, uma substituição. Olha aí. Para voltar para aquele 4-2-3-1, viria o De La Cruz aqui. Fica o Gerson aqui, já está ok. Até agora nenhuma substituição necessária. Já está aí o 4-2-3. 3. Sai um, né? Só tirei um aqui porque o boneco do Gerson estava disputando ali. Era um ou outro naquela posição.
Mas aí é o jogador, sairia, por exemplo, aqui o Bruno Henrique, porque não cai tanto pela direita. Mas são poucas substituições. Eu prefiro assim, cara, esse esquema com 3 zagueiros, entendeu? E essa possibilidade de variação. E aí o mais forte para mim é esse aqui. Falou, galera. Não é retranca, porque no caso aqui é o Flamengo. Essa linha de 5 só para atrair o adversário, depois sai em velocidade. Entendeu? Então não é retranca, cara. É, na verdade, um esquema que possibilita várias mudanças sem substituição ou com pouquíssimas trocas de jogadores, só reorganizando ali o elenco. Dependendo da característica que o jogador já possui, Ayrton Lucas, às vezes sem substituição já troca esse esquema, como ocorreu no jogo contra o Cuiabá. Uma hora descendo ali na linha de 5, jogando 5-3-2. Em outro momento, o Alexis Sandro já abre como lateral e o Ayrton Lucas fecha a trinca de atacante. Mas aí ele iniciou com outro esquema também, né? Que eu botei aqui para vocês. Ele não iniciou com esse 3-5-2. Ele jogou com 3-4-2-1, que eu já até tinha arrumado aqui, por causa da ausência dos jogadores. Não vai, tomara que não ocorra, né? O mais forte é esse, cara. Na minha humilde opinião. Naquele jogo era essa linha de 3, mas na verdade era o Davi Luiz e o Davi Luiz, Fabrício Bruno, o Alexis Sandro. Jogou o Everton Araújo aqui. Preguiça de trocar o jogador. Aqui era o Alcaraz. Ayrton Lucas e o Wesley. Então ficou um 3-4. O Bruno Henrique que ficou aqui, na referência do ataque. Michael e Matheus Gonçalves. E aí, na hora do ataque, como era o Ayrton Lucas, ele só fechava essa linha aqui. Beleza? Ele subia aqui, o Alexis Sandro voltava como lateral mesmo. Aí, 4-2-3-1, que é o esquema que o Felipe Luiz iniciou. Então, até pela ausência dos jogadores nesse jogo contra o Cuiabá, contra o Atlético Mineiro também, isso foi possível. E aí o Wesley subindo aqui, fazendo cruzamento para o Ayrton Lucas, fechar, quase marcando o gol. Poderia ter marcado. Mas veja, mesmo na ausência de alguns jogadores importantes, né? O Gerson não estava, o Pedro não estava, esse esquema permite. Então, o Cebolinha lesionado, esquema permite com o Ayrton Lucas essa variação sem troca nenhuma de jogadores. E com todos os jogadores à disposição para aproveitá-los todos durante uma partida, uma substituição ou duas e muda o esquema, e muda bastante o esquema dependendo do momento do jogo. Então, além de não ser retranqueiro, porque depende da forma como esse esquema vai atuar, como o time vai se comportar em campo, né? A realidade do Atlético de Madrid, do Simeone lá na Espanha, na Europa, é outra, cara. Então, além de não ser necessariamente um esquema retranqueiro, ele aproveita os melhores jogadores da equipe. Como está organizado aqui. Ou na ausência de jogadores importantes, o time ainda fica muito forte, com muitas variações táticas sem a necessidade de substituições, como ocorreu no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi aquele amasso, o Flamengo amassou no Maracanã.
tá? Mas na minha humilde opinião, assim, é isso aqui. Esse 3-5-2 aqui com esses jogadores. É isso aí, parceiro. Até porque tanto o De La Cruz quanto o Gerson, que estariam disputando aqui, jogam de segundo homem. Então pode ter mais um. Não vai ser necessário, cara. É o Flamengo jogando, entendeu? Mas aí, se quiser um segundo homem de meio campo aqui mais recuado, muda aqui essa trinca, entendeu? E continua aí o 3-5-2. Ou pode. Não é. Os dois costumam cair mais pela esquerda, né? Mas se o Arrascaeta vier mais para cá, o Bruno Henrique pela direita, acho que mais raro ainda. Mas sem substituição também, né? Sem substituição. Volta o esquema aqui, 4-2-3-1. E no ataque 3-2-4-1, que é o dele. Então são vários arranjos que podem ser feitos a partir desse 3-5-2. Aqui, olha ele aí de novo, o 3-5-2. São vários arranjos que podem ser feitos ou sem substituição, vários casos aqui que eu mostrei, sem substituição, ou com uma, duas substituições durante uma partida, aproveitando aí os principais jogadores do Flamengo no elenco, na minha opinião. Né? Na minha humilde opinião. Então eu defendo esse esquema aqui com 3 zagueiros. E defendo a contratação do Danilo, da Juventus, que muito ajuda o fato do Alexis Sandro ser lateral e zagueiro. E o Danilo da Juventus, eu sempre falo da contratação dele, sugiro a contratação, porque ele também é lateral e zagueiro. Entendeu? Talvez eu faça um outro vídeo falando só de contratações, mas defendo um zagueiro canhoto. Para mim, o Léo Ortiz, ele tá alguns degraus à frente dos demais zagueiros do Flamengo. Acho que o Davi Luiz mais pela questão da fase da carreira, é normal, né, fase da carreira. Mas ele tá alguns degraus à frente, alguns passos à frente dos demais zagueiros do Flamengo. Então eu defendo a contratação de um zagueiro canhoto do mesmo nível do Léo Ortiz ou acima, né? Obviamente, com essa qualidade de saída de bola, de passe. Porque, por exemplo, no jogo contra o Vitória, o Davi Luiz e o Ayrton Lucas não conseguiram acompanhar o avanço do atacante pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Depois do gol, se vocês pegarem o vídeo do jogo, o Léo Ortiz tem que ser passado do lado direito para o lado esquerdo para suprir essa carência. Então eu sou a favor da contratação de um zagueiro canhoto com essa mesma qualidade de saída de bola. Vou ver se busco aqui o trecho do jogo contra o Fortaleza e alguns lances do jogo contra o Internacional. O Felipe Luiz já começa a buscar essa saída de bola limpa, sem chutão. Então é importante ter um companheiro de zaga para o Léo Ortiz com a mesma qualidade de passe que ele tem, que é nítido durante a temporada, que o Flamengo ganhou muito com a titularidade do Léo Ortiz, por essa saída de bola, esses lançamentos. Alguns gols o Flamengo já marcou iniciando em jogadas de lançamento do Léo Ortiz, né? Então, é importante a contratação desse zagueiro canhoto, na minha opinião. Além da contratação do Danilo, lateral e zagueiro, como vocês já viram aqui no caso do Alexis Sandro, importante para esse esquema, né? Até porque a contratação e depois a contratação, se ainda sobrar, né, condições, um camisa 10. Acho mais importante do que um substituto para o Gabigol, porque no jogo contra o Fortaleza, por exemplo, a Ana Thaís, eu confundo se é Matos ou Bastos, mas competentíssima comentarista, Ana Thaís Bastos, falou da carência de um jogador que povoe essa faixa.
o Gerson, ele tem a característica de meia caindo pelos lados, ou mais aqui como segundo homem de meio campo. Mas nessa faixa aqui, ele não costuma povoar, né? Que povoe essa área para articular as jogadas. O Bruno Henrique é que estava tendo que sair. Então, durante a temporada, a carência que de fato se verificou não foi pela lesão do Pedro, porque o Bruno Henrique fez muito bem essa função. O Michael já estreou jogando pela ponta, mas fechando para ser opção para marcar, então, e marcou gol. Então o Michael pode fazer essa função. O Plata foi escalado aqui nessa função e o time funcionou assim. Então o Pedro é o principal atacante camisa 9 do Flamengo, mas a carência que de fato se apresentou mais marcante na dinâmica do time foi a ausência de um substituto para o Arrascaeta. Nesse jogo contra o Fortaleza, o De La Cruz voltou, mas só entrou no segundo tempo. Então a carência que de fato se verificou foi a ausência desse jogador aqui que povoe essa faixa do campo e faça esse último passo. O Alcaraz, se vocês pegarem os vídeos dele na Inglaterra, ele tem toda a condição de fazer essa função, mas ele está se adaptando. Se vocês virem os vídeos do Alcaraz na Inglaterra, é totalmente compreensível a contratação do Alcaraz, porque é muito jovem, apresentando um grande futebol. Agora, ele está ainda se adaptando. Então, contratou o Danilo da Juventus. Deve vir em fim de contrato, sem grande custo de contratação. Mesmo o caso do Alex Sandro. Foi cerca de 20 milhões, 30 milhões de reais para contratar o Alex Sandro. Talvez nem isso. Talvez, por fim de contrato, vai pagar salário e luvas pelo fato de ter vindo sem um custo de contratação. Então, contratou o Danilo, lateral e zagueiro, importante para esse esquema. Contratou um zagueiro canhoto com essa mesma qualidade do Léo Ortiz. Para mim são prioridade. Contratar um camisa 10 para ser essa alternativa ao Arrascaeta e ao De La Cruz, que desfalcam o Flamengo juntos, que são os dois titulares da seleção do Uruguai, e o Gerson não costuma povoar essa faixa. O Alcaraz está se adaptando, então se o Alcaraz começa a temporada já demonstrando estar adaptado, conseguindo acertar esse último passe, o problema dele tem sido só esse erro no último passe. O Alcaraz passando a ser mais efetivo nesse último passe, conseguindo deixar os companheiros na cara do gol, nem diria a contratação de um camisa 10, mas assim, como os nomes que aparecem também são nesse caso de salário e luvas, né, sem fim de contrato, o Flamengo só conseguiria contratar com o encerramento do contrato desses caras, né? Oscar, começa a se falar de Neymar, né, mas muito difícil, mas Oscar viria pelo fim de contrato. Aí é mais importante trazer o Oscar para substituir o Arrascaeta e o De La Cruz, que são desfalques ao mesmo tempo. O próprio Gerson vem sido convocado para a seleção brasileira, o Pulgar, né, junto com o De La Cruz. Então, continuaria. Se o Alcaraz até lá ainda não tiver demonstrado estar se adaptando e sendo mais efetivo nesse último passe, seria mais importante contratar esse substituto, essa opção para o Arrascaeta e o De La Cruz, do que contratar um camisa 9. Porque durante a temporada, eu cito o jogo contra o Fortaleza de novo, a carência que de fato se apresentou foi a falta desse jogador povoando essa faixa aqui para fazer esse último passe, né? O Bruno Henrique é que tinha que sair. Então é isso. O principal esquema para mim é esse aqui, ó. É o que eu entendo ser o mais forte para a temporada. O vídeo deve ter ficado um pouco longo, né? Deve não, ficou. Mas espero que tenha ficado bem explicado, né? Para mim, o principal é isso aqui, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o nosso vídeo aí com a ajuda do quadro tático. E eu espero que vocês tenham gostado, tenha ficado compreensível, vocês tenham entendido aí como são possíveis essas variações táticas aí, né? Para fazer essas variações sem nenhuma substituição, aí, né,
Gerson de la Cruz, né, que jogariam ali pelo lado direito com essa característica de meia, teriam que vir aí para ocupar ali o segundo volante naquele esquema 4-2-3-1. E para começar com o Bruno Henrique nesse 4-2-3-1. Desculpa, nesse 3-5-2 e vir para o 4-2-3-1, aí seria ele, no caso, jogando pelo lado direito, ou o Cebolinha, né? Aí ficaria ali, né, a linha com 4 defensores, o Gerson ou De La Cruz ao lado do Pulgar, né? Bruno Henrique, Arrascaeta, Cebolinha, ou inverte o Cebolinha com o Bruno Henrique, né? E o Pedro, 4-2-3-1, né? Até dá para fazer, mas não é algo tão assim distante, mas o Bruno Henrique, por exemplo, caindo pela direita ficaria mais difícil, mas um esquema 3-5-2 aí com esses jogadores, pelas características que nós temos no elenco, possível aí, né, 3-5-2 variar para um 4-2-3-1, um 4-3-3, sem precisar substituir, podendo fazer aquela linha de 5 para atrair o adversário saindo na velocidade no contra-ataque. Então, ainda mais com o Felipe Luiz treinando o time, né? Já tem se mostrado um grande treinador, né? A temporada de 2025 tem tudo para ser muito positiva. Valeu aí então, saudações rubro-negras, bom fim de ano para todos vocês, tá? Muita saúde, muita paz e sejam abençoados, tá? Tudo de melhor para vocês. Vamos, Mengão!